E olha só, gente, o sistema prisional no estado do Piauí chegou ao dobro da sua capacidade. Tem uma quantidade de presos, está com o dobro. Isso porque aumentou o número de ações policiais, processos, acelerou-se os processos no judiciário e, ao mesmo tempo, né, quando se fala de condenação em prisão, em mandados de prisão, por exemplo, além das operações acontecendo, tem os mandados judiciais para o cumprimento dessas penas. E aí, o sistema carcerário começou a apresentar problemas. Nós trouxemos aqui números aproximados da Secretaria de Justiça do sistema prisional no estado do Piauí. O sistema prisional hoje tem uma população carcerária de aproximadamente 6.800, o secretário já informava que pode chegar a 7.000 no final do mês, e as vagas, 3.400, valores aproximados, para você ter uma ideia, é o dobro, né? Você tem mais ou menos aí a quantidade, enfim, 200% do sistema, ou 100% além do sistema ocupado. Hoje, pela manhã, aliás, uma reunião aconteceu envolvendo a Secretaria de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para tratar a respeito desse tema. Se encontraram no Tribunal de Justiça para falar a respeito do processo, andamento dos processos, penas, como é que se pode, por exemplo, fazer com que haja alternativas às penas para evitar que tanta gente entre no sistema prisional, e tudo isso também é agravado pela questão das facções que ocupam boa parte do sistema prisional. Hoje eu conversei com o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, que é da Justiça, e acompanha de perto essas questões das execuções penais aqui no estado do Piauí. O desembargador Sebastião Ribeiro Martins disse que medidas precisam ser tomadas para garantir que as pessoas possam cumprir as penas ou que penas alternativas sejam colocadas à disposição. Além, claro, da outra medida, que seria o aumento da quantidade de vagas no sistema prisional. Vamos ver. A grande preocupação, inclusive, do próprio secretário de Justiça e nosso também do Poder Judiciário, porque a questão do preso não é um problema só do Poder Executivo, é um problema do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Legislativo e da sociedade, porque a pena tem uma finalidade de ressocializar. Mas a grande preocupação, Gelson, nós temos a capacidade de vagas no sistema prisional em todo o estado do Piauí, cerca de 3.400 vagas, e nós temos já 6.800 presos. Então já ultrapassamos 100% com a superlotação carcerária. E isso pode gerar um estupim, pode gerar um mutim dentro dos presídios, sobretudo naqueles presídios que têm ligados ao crime organizado, ao PCC, ao Comando Vermelho. Isso é muito preocupante. Outra preocupação nossa é o aumento muito grande aqui no Tribunal de Justiça dos crimes de roubo e tráfico de droga. Então, o tráfico de droga hoje é uma realidade não só em Teresina, mas no litoral piauiense, Parnaíba, Cajueiro da Praia, Luiz Corrêa, e também em todo o interior do estado do Piauí, desde a Água Branca até o sul do estado do Piauí, corrente. Então, está um aumento muito grande, né, dos processos criminais. Isso preocupa, porque além disso, nós temos vários mandados de prisão ainda em aberto, né? Se o sistema penitenciário do Piauí não tem capacidade atualmente para abrigar tantos criminosos, imagine se for dado cumprimento a mais de 3.000 mandados de prisão. Existe alguma proposta, algum debate em relação à solução para isso? Aumento do número de vagas, ao aumento do número de medidas que sejam, que promovam um menor encarceramento? Sim, para promover o menor encarceramento, já temos hoje uma medida processual penal, né, que é o acordo de não persecução penal. Hoje o Ministério Público pode propor ao Judiciário, naqueles crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, que não haja violência contra a pessoa, o próprio Ministério Público pode propor, para evitar o encarceramento, que aquelas pessoas aceitem um acordo. Ele assume o fato, repara o crime, por exemplo, se ele fez um furto, por exemplo, furto é um crime penal, se ele furtou uma bicicleta, ele devolve a sua bicicleta e ele não vai mais para a cadeia, porque a pena é menor do que 4 anos e não houve violência contra a pessoa. É uma das medidas. Outra medida também é com relação ao sistema semiaberto, né? Porque nós sabemos que o regime fechado é acima de 8 anos. Então, o preso condenado acima de 8 anos vai para o regime fechado. E nós temos hoje agora o regime semiaberto harmonizado, e que permite, em alguns casos, ele está próximo de ir para o regime aberto, o juiz da execução penal pode colocar nele uma tornozeleira eletrônica e ele passar a dormir em casa em vez de dormir na penitenciária. Porque o sistema penitenciário brasileiro como um todo já foi inclusive objeto de reclamação perante a Corte Internacional lá, né? Já foi punido inclusive por violação aos direitos humanos. E o Supremo Tribunal Federal já declarou o estado de coisa inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro.
Quais são os crimes que mais preocupam nesse momento em relação a essa questão do volume de julgamentos e de geração de encarcerados? Pois é, alguns crimes, por exemplo, nós não podemos colocar em liberdade. Aqueles crimes de roubo, né, pessoas que têm crime com violência, infelizmente ou felizmente, o Poder Judiciário não pode. Mas a lei de execução penal assegura a progressão, porque a pena, Joel, tem uma finalidade. Você pode ser criminoso, um assaltante de banco, eventualmente, um traficante eventual, então ele tem que ter uma oportunidade. Então ele pode progredir de regime, do regime fechado, para o regime semiaberto e do regime aberto. O que nós podemos fazer, e já está objeto de estudo, inclusive, é acelerar essa progressão de regime, para que aquelas pessoas, no sistema penal, nós temos 6.800, deve ter no mínimo a metade, 50%, que poderá ter condições de cumprir o resto da pena com tornozeleira eletrônica. Evidentemente que vai ter uma reação da sociedade, porque a sociedade não aceita, por exemplo, alguém que praticou um roubo contra seu filho, no outro dia você verificar na rua que ele está solto com uma tornozeleira eletrônica. Mas esse infelizmente, é o nosso sistema penitenciário, que é muito preocupante para o Poder Judiciário. Olha, é um negócio muito sério. A gente às vezes reduz as discussões sérias, importantes, como aquela história de polícia prende, justiça solta. E isso simplifica demais as visões, que na verdade de um sistema e de uma situação que na realidade se mostra muito complicada. O que a gente percebe do desembargador, por exemplo, aí, é o desejo de fazer com que as coisas, utilizando a própria lei, que as coisas se aliviem no sistema prisional, inclusive.